Saudações, internet! Kowalski aqui e sejam muito bem-vindos para o meu Draw My Life. Tá, tudo bem, eu reconheço que esse formato de vídeo ele é muito antigo e até mesmo clichê, mas cara, não existe outra forma melhor para explicar a minha história que não seja assim. E para aqueles que já me acompanham desde sempre, eu também vou explicar o que aconteceu nesse período que eu fiquei afastado do YouTube. Então, sem enrolar, bora pro vídeo que eu prometo que tudo vai fazer sentido a partir de agora. O meu nome verdadeiro é Flávio Hugo Salomão. Kobarowski é só um apelido mesmo que eu adquiri na infância, mas isso eu já explico pra vocês. Eu nasci em 15 de junho de 1992, Vitória, capital do Espírito Santo. Só que para eu poder explicar a minha existência, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar a história de uma outra pessoa, Dona Irene, minha mãe. Na fase da vida dela em que eu viria a surgir, as coisas já eram bem difíceis, pois ela havia acabado de sair de um casamento extremamente turbulento. Quando ela ainda morava na casa dos meus avós, que fica no interior aqui do estado, o meu avô ele já era falecido e a minha avó era quem cuidava de tudo. Minha mãe explica que por pura e simples obediência à minha avó, ela acabou se casando de uma maneira meio que forçada. Ela diz que durante muito tempo tentou ser companheira de seu marido, tanto que ambos no período em que viveram juntos, eles tiveram a minha irmã mais velha. Só que ao longo dos anos estava cada vez mais impossível de continuar, porque além do fato dela não o amar, ela sofria maus tratos. Minha mãe se viu forçada então a tomar uma das decisões mais difíceis da vida dela, acabar com o casamento. Só que nem um pouco satisfeito, seu marido fez ameaças, dizendo que se ela fosse embora, então ele faria de tudo para ela perder a guarda da minha irmã. Minha mãe não podia deixar sua filha para trás, mas ela também não podia continuar passando por aquilo. Com a intenção então de reunir forças para resolver aquela situação, ela foi buscar ajuda com uma de suas irmãs na capital. O que ela não contava era que seu marido nesse meio tempo conseguiria um documento oficial com o juiz que alegou várias mentiras sobre ela, inclusive que ela havia abandonado o lar. Com ele fazendo isso, deixou ela impossibilitada de agir e principalmente de ter contato com a minha irmã. Essa época foi muito dura e muito difícil para as duas. Sendo assim, com o propósito de conseguir reverter tudo um dia, minha mãe decidiu recomeçar sua vida do zero. Nesse momento, os meus tios a acolheram e isso foi fundamental para que ela pudesse se reerguer. Isso acabou, de certa forma, sendo conveniente para os meus tios também, porque eles tinham duas filhas pequenas e aí a minha mãe poderia ajudar eles a cuidar delas. Tempos depois, ela conseguiu emprego, começou a estudar a área da medicina, que por sinal era uma de suas paixões, e com isso, ela já havia conseguido um pouco mais de autonomia. Assim que ela teve a oportunidade, ela voltou, foi atrás do juiz e pôde então contar a sua versão da história para poder consertar as coisas. Nisso, o juiz percebeu que a minha mãe não era nada aquilo do que seu ex-marido havia alegado e assim, para consertar as coisas, ele decretou que quando a minha irmã fizesse 9 anos de idade, ela teria autonomia para escolher com quem ela ficaria de fato. Beleza, mas por que eu contei tudo isso então? Porque é a partir desse momento que a minha história vai começar. Nesse meio tempo, enquanto ela passava por todas essas dificuldades, ela conta que conheceu o meu pai em um dos empregos que ela trabalhou. Durante um longo período, eles foram praticamente melhores amigos, com quem ela podia contar os seus problemas e as suas dificuldades. Eles passavam horas conversando e foi assim então que eles se apaixonaram. Aproximadamente então 4 anos depois que havia se passado aquela história da minha mãe com a minha irmã, ela apaixonada pelo meu pai, engravidou. Até aí tudo certo, né? Mas sabe aquele ditado que dizem? Quando algo está ruim, fica tranquilo, ainda pode piorar. Ela engravidar não era o problema. O que minha mãe não podia imaginar era a reação que o meu pai teria ao saber dessa notícia. Ele simplesmente surtou. Por impulso, em um momento de fraqueza, eu acredito, ele disse para ela que não estava preparado para ser pai e infelizmente resolveu se afastar. Dado esse fato, eu acabei passando a minha vida inteira sem saber quem ele é. Isso foi uma escolha somente dele. Minha mãe tentou fazer com que ele mudasse de ideia nas poucas vezes que ela encontrou ele por acaso, mas mesmo assim ele não quis voltar atrás. Esse assunto sempre foi muito difícil para mim. Durante um tempo da minha vida, eu não deixava ninguém falar a respeito e sempre que alguém tentava eu chorava muito. Só hoje eu tenho maturidade suficiente para poder lidar com esse assunto de mente aberta. No momento que eu faço esse vídeo para vocês, com 27 anos de idade, eu nunca tive sequer uma oportunidade de conhecê-lo. Então eu quero aproveitar este momento especial para poder deixar um recado, caso esse vídeo um dia chegue até ele. Pai, eu quero que você saiba que eu o perdoo e eu não guardo nenhuma mágoa. Caso exista alguma vontade dentro do seu coração de me conhecer também, não tenha medo. Saiba que as portas do meu coração sempre estiveram e sempre estarão abertas para você.
Então agora, para cortar um pouco esse clima pesado, vamos seguir com a história. Minha família então, até certa época da minha infância, era composta por 6 membros: minha mãe, eu, meus tios e minhas 2 primas. No caso da minha irmã, ela só conseguiu vir morar com a gente tempos depois. O pai dela mesmo assim ainda dificultou muito as coisas para ela. E o meu tio, eu desenhei assim, não foi à toa não. Ele teve paralisia infantil e desde que eu me entendo por gente, ele enfrenta isso como se fosse algo normal. Nunca deixou que isso fizesse ser menos do que ninguém, muito pelo contrário. Ele sempre trabalhou muito, participava de projetos sociais e culturais. Por onde ele passava, ele era bem visto, respeitado e acolhido por todos. Existiu uma época da minha vida que eu tentei carreira no futebol, e ele era quem me treinava e dava forças para isso, acredite se quiser. Mesmo com as suas limitações, ele jogava bola extremamente bem. Ele acertava bons chutes e eu fazia papel de goleiro. Acho que o sonho dele era que eu fosse jogador de futebol profissional um dia. O meu tio foi o responsável pelo meu primeiro videogame. Foi um Super Nintendo com várias fitas. Ele tentou uma época montar uma locadora de videogames, mas não foi muito pra frente. E aí, pra minha alegria, ele ficou com um dos Super Nintendos e deixou de presente pra gente. Foi a partir daí que a minha vida nos videogames começou. Eu jogava jogos como Top Gear, Super Mario World, Mario Kart, Donkey Kong, Star Fox, Zelda, F-Zero, Super Star Soccer, e por aí vai. Eu morei em poucos lugares na minha vida até aqui. Até os meus 5 anos, morávamos na casa dos meus tios. Entre os 5 e 6 anos de idade, logo no início da primeira série do ensino fundamental, nós mudamos para uma casa de praia em Vila Velha. Ficamos aproximadamente 1 ano e meio por lá, e aí então surgiu uma oportunidade real da minha mãe poder comprar a tão sonhada casa própria, que, por sorte, era um bairro vizinho onde os meus tios moravam. Então, minha mãe não perdeu tempo, a gente voltou e fechou o negócio. Essa então é a casa onde eu moro até hoje, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E aí, a partir disso, a minha irmã finalmente veio morar com a gente e a família enfim estava completa. Antes disso, o contato que eu tinha com a minha irmã era só nas épocas de férias de escola, que aí ela vinha e passava um tempo com a gente. Novamente, graças ao meu tio, eu pude ter contato com o meu primeiro computador ainda quando criança. Quando ele podia, me levava junto para o trabalho dele e lá eu podia aprender a mexer em computador e entender como que funcionava. Mas eu me lembro mesmo que eu adorava era desenhar no Paint. Lá por volta da 7ª ou 8ª série, foi quando eu me envolvi de fato com o futebol. Os campeonatos de interclasse começaram a acontecer e graças aos ensinamentos do meu tio, eu comecei a me destacar bem. Em pouco tempo, eu já estava participando do time de futebol do bairro e logo em seguida do time de categoria de base do estado. Eu fiquei até os meus 15 para 16 anos no esporte e por mais que todos diziam que eu tinha talento para aquilo, eu percebi que não era o que eu queria de fato como carreira para minha vida. Eu gostava muito de viajar e competir, mas não era o meu sonho ser jogador de futebol. Então eu acabei parando e peço desculpas aos meus familiares por isso, em especial a minha mãe e o meu tio, que dedicaram tempo e dinheiro nessa época. Mas muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Quero que saibam que nada disso foi em vão, pois graças a esse período eu evolui muito e formei grande parte do meu caráter. Então eu deixo aqui meu muito obrigado. Ainda na fase da escola, a tecnologia estava ficando cada vez mais acessível para todo mundo. E aí veio logo a febre dos consoles. Eu tive a oportunidade de jogar no PlayStation 1, PlayStation 2, Game Boy, jogos como Castlevania, Winning Eleven, Need for Speed, Gran Turismo, Tony Hawk, Crash, Resident Evil. Já no Game Boy eu adorava jogar as franquias de Pokémon. No PlayStation 2 eu jogava jogos como The King of Fighter, Need for Speed Underground, Resident Evil 4, Devil May Cry, mas os que eu mais gostava mesmo era de tunar carros no Midnight Club 3 e passava horas incansáveis no Tony Hawk. Desde então, eu não parei mais de jogar videogames. Quando tivemos a oportunidade de ter o nosso primeiro computador em casa, que se eu não me engano foi minha irmã quem comprou, eu e meus amigos, quando não estávamos reunidos um na casa do outro, nós estávamos em locadoras de videogame ou lan houses do bairro disputando entre si. Nós jogávamos jogos como Mu, Ragnarok, Dota, Diablo 2, e aí foi nessa época que o meu apelido surgiu. Era necessário para os jogos criar um nickname, um nome de usuário para os personagens fictícios que a gente fazia. Fazendo referência ao Kowalski, que é um dos pinguins de Madagascar, aquele mais nerd que manja das tecnologias e tal, eu escrevi Kowalski. Era assim que eu entendi e foi assim que eu escrevi. Todos aceitaram tão bem que pessoas até hoje acham que esse é o meu nome ou o meu sobrenome. Então eu peço desculpas se nesse exato momento eu tô decepcionando alguém. Com a minha idade avançando e as responsabilidades chegando, algo marcante aconteceu na minha vida. Algo que eu não imaginava que fosse acontecer um dia, ou pelo menos eu não queria que acontecesse. O modelo de família pra mim era um pouco diferente das tradicionais. Pra mim, a minha família é e sempre será a minha mãe, a minha irmã, meus tios e minhas primas. Aquele era o meu modelo de família e pronto. Então eu não ficava esperando que aquilo um dia fosse acabar. Na minha cabeça não era algo que seria temporário, mas cedo ou tarde aconteceria.
Então, passar por esse processo não foi nada fácil para mim, foi precoce e eu ainda não estava preparado psicologicamente para isso. Mas hoje eu vejo que isso foi bom para o meu crescimento, para minha formação de caráter e de conceitos. Eu cresci muito como pessoa quando eu pude entender tudo isso e superar. Então, era hora de crescer um pouco mais e aí veio o meu primeiro emprego. Eu comecei trabalhando naquele programa de menor aprendiz. Isso foi logo no primeiro ano do ensino médio. Eu estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde. E assim seguiu até que eu concluísse o ensino médio. Era bem puxado, eu ganhava pouco dinheiro, mas era mais pela experiência mesmo. E foi legal que nesse período eu pude comprar o meu primeiro skate profissional. Os outros que eu tive eram daqueles que você remava e nem saía do lugar. Bem ao final dos estudos e do contrato, assim que eu saí do ensino médio, eu ainda não fazia ideia do que eu queria para o meu futuro. Não sabia qual faculdade eu queria cursar e nem o que eu gostava de fazer de fato. Mas os meus melhores passatempos eram jogar videogame, jogos online no computador ou andar de skate. Nessa época então, foi quando eu comecei a me envolver com o YouTube. Ao assistir vídeos como do Pato Papão, Cauê Moura, Nostalgia, logo me veio a vontade de criar os meus próprios vídeos. Eu já tinha conhecimento básico de edições de vídeos no Movie Maker e eu editava algumas fotos no Photoshop. Na época, eu jogava muito League of Legends com os meus amigos e foi em cima de gameplays gravadas que eu fiz as minhas primeiras tentativas de vídeos. Eu sugeri a um amigo que montássemos um canal no YouTube das nossas melhores jogadas, mas a minha ideia não foi muito bem aceita e eu acabei não levando muito isso à frente naquele momento. Tempos depois eu comecei a trabalhar de novo. A minha irmã descolou uma entrevista de emprego para mim em uma empresa que prestava serviços para a Polícia Civil. Em pouco tempo trabalhando lá, eu quis fazer concurso público e me tornar policial. Meu sonho era entrar para a inteligência da polícia e trabalhar com a área de tecnologias. Partindo desse princípio, eu comecei a cursar faculdade na área da computação e naquele momento eu pensei que eu tinha me encontrado profissionalmente. Porém, ao longo dos anos, enquanto eu trabalhava e via como a polícia se comportava, eu percebi que não era nada daquilo que eu pensava e aí eu acabei perdendo o encanto total por esse sonho. Alguns anos depois, eu deixei a empresa, mas eu segui adiante com a faculdade. Eu arrumei um estágio na área e comecei a trabalhar no setor de TI de uma empresa de telecomunicações. Ao longo do tempo, eu pude experimentar e ver que tipo de profissional eu me tornaria se eu continuasse seguindo com os estudos. Então eu pude perceber que nada daquilo era o que eu queria pro resto da minha vida. Ao término do estágio, eu acabei trancando a faculdade também. Nesse período de indecisão da minha vida, minha mãe já fazia alguns anos que havia sido afastada do trabalho por um problema de coluna sério que ela desenvolveu. Provavelmente por trabalhar em excesso, pelo desgaste físico e mental que ela teve na época que batalhou duro para dar um futuro pra gente. Ela passou por uma cirurgia bem delicada e periodicamente passava por perícias médicas, onde foi permanecendo afastada do trabalho por mais ou menos uns 7 a 8 anos. Fora também outros problemas de saúde que ela enfrentou que não foram fáceis. Eu não quero muito entrar em detalhes sobre essas coisas, mas eu precisava mencionar o seu problema de coluna porque é tecnicamente por causa disso que a minha história muda mais pra frente. Vocês vão entender. O meu primeiro computador para jogos eu comprei juntando com a grana que eu fazia do estágio. Como nessa época eu estava com bastante tempo livre, eu decidi que dedicaria mais do meu tempo para aprender sobre edições de vídeos, edições de imagens e outros programas. Eu pude aproveitar para me dedicar ao skate e aos jogos também. Eu cheguei até me aventurar no surf. Foi uma época muito boa na minha vida. Eu assistia muitos documentários de sobrevivência na natureza ou de atletas famosos de surf e skate e foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Vou ser filmmaker e viajar o mundo filmando atletas e criando documentários para o YouTube. Na ideia de seguir com esse sonho, eu já adianto que tive duas tentativas frustradas. O primeiro canal, eu me juntei com alguns amigos e chegamos a produzir alguns vídeos, mas os ideais deles não bateram com as minhas ideias e acabamos nos separando em pouco tempo. Já o segundo canal foi que parecia que ia dar certo. Dessa vez, ao invés de filmar outros atletas, filmaríamos nós mesmos andando de skate. Faríamos vídeos de manobras, tutoriais, vlogs e coisas do tipo. O canal estava crescendo, juntando um bom público que acompanhava a gente não só no YouTube, mas pessoalmente também. E, cara, isso era insano. E foi aí que nesse exato momento da história que eu conheci uma das pessoas que sem dúvida é a mais importante da minha vida hoje. Muitos de vocês já conhecem como nossa querida musa inspiradora, a Gabi. Certo dia, em um rolê comum de skate no bairro, ela apareceu e desde então nunca mais saímos de perto um do outro. Ela se tornou o amor da minha vida. Começou a fazer absolutamente parte de tudo daqui pra frente na história e ela me ajuda a cada dia a ser uma pessoa melhor. Eu falo isso porque ela me resgatou da pior época da minha vida. Eu era muito largado nessa época. Eu me vestia de qualquer jeito, eu tinha o cabelo e a barba muito grande. Era meio que uma fusão de Tony Ramos com Tom Hanks do Náufrago, saca? Eu de verdade não sei o que ela viu em mim, mas eu agradeço do fundo do coração por sempre acreditar na minha pessoa e também nas minhas ideias mirabolantes. Inclusive nesse projeto do Draw My Life. Eu te amo, Gabi.
Interrompendo uma das partes mais bonitinhas desse vídeo, que fique registrado que foi ela que me pediu pra falar assim, pessoal, voltamos aos projetos do segundo canal. Na tentativa de expandir os negócios, começamos a fabricar shapes de skate. Era uma necessidade que tínhamos, pois quando o skate quebrava, nada melhor do que ir lá e pegar outro no estoque, né? O nosso produto, ele tinha qualidade de mercado, mesmo sendo artesanal. Porém, com as dificuldades financeiras para evoluir nesse negócio e principalmente pela falta de espaço para trabalhar, foi aí que o bicho pegou. O nosso projeto acabou tendo que ser interrompido. Havia uma grande cobrança da parte dos pais dos meus amigos que aquilo trouxesse retorno de imediato. Só que como não era muito bem assim que funcionava, acabava que para a maioria aquilo não passava de uma brincadeira ou uma perda de tempo, infelizmente. Com mais essa tentativa frustrada, eu decidi que iria parar de depender dos outros e produziria os meus próprios vídeos. Mas eu abandonaria essa pegada antiga, radical, de skate, surf, atletas e documentários. Eu comecei a gravar vídeos dentro do meu próprio quarto e eu abordava assuntos aleatórios em formato de sketch. Tinha uma pegada meio sombria e parecia uma espécie de telejornal feito por um hacker anônimo. Até a Gabi embarcou nessa comigo e nós criamos pra ela um personagem que se chamava Anônimo. E aí foi exatamente nessa época que eu comecei a usar a máscara do V de Vingança nos meus vídeos. Tinha bastante gente que acompanhava essa fase, mas as críticas começaram a chegar. Muita gente me acusava de imitar outros canais. Eu acredito que foi no momento que eu comecei a usar a máscara. Diziam que eu estava imitando o Zangado, mas eu nem conhecia o tio nessa época. Falavam também de um tal de Contente. A minha intenção nunca foi de copiar ninguém. Decepcionado pela minha ideia não ser tão original quanto eu pensei que fosse, eu resolvi então mudar o formato. Foi aí que eu voltei com a minha ideia inicial lá atrás com os vídeos de games e comecei com jogos simples, gratuitos, de empresa indie. Eu lembro que eu comecei com Happy Wheels, Gartic e jogos assim. E então logo veio a febre de Pokémon GO. Foi quando a maioria de vocês me conheceram. O meu canal cresceu muito rápido e atingiu a marca dos 10 mil inscritos. Ele ganhou destaque entre os canais que faziam vídeos de Pokémon GO na época. O que eu não contava era com a somatória de vários outros eventos na minha vida que me fariam mais uma vez parar de seguir adiante com os meus sonhos. Houve um período da greve da Polícia Militar aqui no Espírito Santo que fez tudo por aqui se tornar caótico. Sair para gravar vídeos na rua de Pokémon estava cada vez mais difícil por conta da criminalidade. Logo após eu quase ter sido assaltado em 2 episódios específicos, eu decidi que pararia de gravar vídeos na rua enquanto não fosse seguro. E aí eu voltei a gravar vídeos de jogos dentro da minha casa de novo. Em seguida, veio uma outra barreira para eu superar. Minha mãe recebeu uma carta dizendo que precisava refazer a perícia médica do seu caso de coluna. Os médicos alegaram que ela era apta ao trabalho dessa vez e falaram que ela teria que retornar, mesmo ela tendo provas do contrário. Minha mãe com dificuldades para retornar ao trabalho, pois o seu emprego antigo não quis se adaptar às suas novas condições, ela passou um longo período brigando por isso na justiça e aí o dinheiro começou a faltar em casa. A minha irmã já havia se casado na época e só morávamos na casa eu e minha mãe. Nesse momento, eu tive que abrir mão dos meus projetos com o canal e teria que procurar emprego. Por sorte, naquele mesmo ano, eu havia conseguido uma boa nota no Enem e com isso eu consegui uma bolsa de estudos. A minha intenção a princípio era estudar a área que eu estava apaixonado, no caso cinema, multimídia, edições de vídeos, efeitos visuais, essas coisas. O problema é que não havia fechado turma por 2 anos consecutivos e essa área não é nada promissora aqui no estado. Eu precisava de algo mais sólido naquele momento da minha vida. Acabei optando por fisioterapia, que é uma área da medicina que iria me trazer retorno financeiro um pouco mais rápido e até mesmo poderia ajudar no caso da minha mãe, quem sabe. E aí dizem que nada nessa vida é por acaso. Logo no primeiro semestre da faculdade, surgiu a oportunidade de trabalhar como motorista de aplicativo. A Uber era algo que estava em alta aqui no estado e eu logo agarrei essa oportunidade. Rapidamente eu procurei os pais da Gabi, porque eu sabia que eles tinham um carro que seria a ferramenta perfeita para eu poder começar a trabalhar com isso. Sabendo da minha situação, todos eles me incentivaram totalmente e muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram. Trabalhando com a Uber e podendo contribuir um pouco mais com as contas de casa, eu gradativamente fui trocando a faculdade pelo serviço de motorista e acabei percebendo que aquele curso já não somava mais na minha vida. Não demorou muito para minha ficha cair que a fisioterapia não era um sonho para mim, mas sim uma necessidade em meio ao desespero. E nenhum outro emprego ou faculdade naquele momento da minha vida poderia me proporcionar o que a Uber estava me proporcionando. E é agora então que eu precisava de fato encontrar uma solução para o caso da minha mãe. Os advogados que estavam tratando
do caso dela não faziam o processo andar e nem estavam ajudando em nada. Mas as contas daqui de casa não podiam esperar. Foi quando eu juntei forças com a minha mãe e com a Gabi, decidimos que iríamos resolver aquilo de uma vez por todas. Mesmo sem saber dos caminhos para isso, estávamos com esse objetivo traçado. Conseguimos marcar uma audiência com o perito do INSS e após muita luta, indo dia após dia, passando horas na fila de espera, conseguimos finalmente um alvará que decretava a aposentadoria dela. Foi um dos dias mais felizes para mim, saber que agora ela finalmente poderia descansar em paz. Afinal, ela batalhou duro a vida inteira e nunca desistiu de nenhum de nós. Eu te agradeço imensamente por isso e obrigado por tudo. A partir daí, muita coisa mudou na minha vida. Os pais da Gabi e ela me deram um apoio moral e me fizeram enxergar uma janela de oportunidade de ouro. Eu pude comprar então o meu primeiro carro e aí pude começar a trabalhar por conta própria. E é graças a tudo isso que hoje eu posso mesclar as duas coisas. A flexibilidade que eu tenho de trabalhar como motorista de Uber fez com que eu pudesse voltar com as atividades do canal. Eu resolvi voltar então com uma pegada diferente e experimentar o universo do streaming. Muitos de vocês não sabem, mas eu faço lives de jogos há mais de um ano na Twitch TV, e é por isso que o canal do YouTube ficou parado por todo esse tempo. Porém, outra fase nova está entrando no canal e esse vídeo é prova disso. Graças aos faturamentos que obtive e dedicação trabalhando na Uber, eu pude realizar outro sonho, que é montar o meu estúdio e comprar os equipamentos necessários para eu poder trabalhar com isso de uma maneira muito mais dedicada. Agora os meus projetos futuros são voltar com o meu canal do YouTube a partir desse Draw My Life, onde teremos gameplays de jogos aleatórios toda semana, mas também teremos outros formatos que serão anunciados em breve. Afinal, é aqui que eu quero compartilhar minha vida com vocês. E para quem ainda não conhece o formato de edições que eu tô trabalhando nas gameplays, dá uma olhada lá no meu Instagram que eu tô postando trechos de edições, então aproveita e me segue lá também. Eu vou trazer live stream aqui no YouTube e também na Twitch TV durante a semana, então ativa o sininho para você não perder nenhum momento que eu estiver ao vivo. Eu agradeço de coração por todos que contribuíram para a criação desse projeto. Sem vocês, nada disso seria possível. Obrigado por aqueles que acreditam e nunca desistiram e ainda estão aqui construindo história comigo. Eu espero ter sido claro e transparente em explicar a minha ausência. Na vida, nós amadurecemos com os nossos erros e acertos, então não tenha medo de tentar. Não importa quanto tempo você leve para alcançar os seus sonhos, o importante é que você nunca desista deles. Eu costumo dizer que se ainda não deu certo, então é porque sua história não chegou no final, e o final da história, quem escreve somos nós. Escreva você a sua própria história e nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. E agora, é com uma honra enorme, com imenso prazer, que eu me despeço de vocês e nos vemos na próxima, pessoal! Nós se vê por aí, nós se vê por aí.